Bem, como prometido, esse daqui é a segunda parte do primeiro vídeo, né, dessa playlist da unidade 1, falando sobre a anatomia interna e externa dos dentes permanentes. Vamos começar logo então com o incisivo central superior. O tamanho máximo do incisivo central superior é 28 milímetros, o médio é de 22 milímetros e o mínimo é de 18 milímetros. A gente também pode falar de direção da raiz, né, se ela vai mais para distal, mais para mesial. Então, 75% das raízes do incisivo centrais superiores é reta, certo? Alguns têm a curvatura apical mais para vestibular, outros têm a curvatura apical mais para distal, mas assim, a grande maioria é reta. Com relação à anatomia, né, interna ali, quando a gente faz um corte transversal nesse dente, qual é o formato que a polpa desse dente vai assumir? Então, no terço apical, a gente vai ter um formato mais circular, como vocês estão vendo aqui. No terço médio, a gente vai ter um formato mais triangular, né? E no terço cervical, um formato mais cônico, triangular. Na verdade, o terço médio, né? Como eu falei, triangular é formato mais ovalado, como a gente está vendo. E o terço coronal, né? Cervical, é um formato cônico triangular com a base voltada para vestibular. E o número e a forma radicular, geralmente é uma raiz única, formato mais triangular, com um ápice rombo. O incisivo lateral superior ele vai ter um tamanho ali máximo de 29 milímetros, tamanho médio de 23 milímetros e mínimo de 18,5 milímetros. A direção da raiz dele é 29,7% é reta, 49,2%, ou seja, a maioria tem uma leve curvatura padistal. Se a gente fizer um corte transversal, a polpa do incisivo lateral superior, o terço apical vai ter um formato circular, o terço médio vai ter uma forma ovalada, com um discreto achatamento proximal, como a gente está vendo aqui, certo? Meio achatado nas proximais. O terço cervical vai ser um formato cônico triangular com base voltada para vestibular, ou até mesmo mais arredondado. O número e forma radicular ele também tem uma raiz, formato cônico triangular, base voltada para vestibular e com ligeiro achatamento proximal. O canino superior é o maior que a gente tem. O máximo tamanho que ele pode atingir é de 33,5 milímetros, o médio 26,4 milímetros e mínimo 20 milímetros. A direção da raiz, na maioria das vezes, 38,5% é reta. Também pode ter uma curvatura distal com 19,5% e também tem a curvatura vestibular com 12,8%, quase empatado ali com a curvatura mesial. A gente tem, se a gente fizer o corte transversal nessas raízes, o terço apical vai ter um canal com formato circular, o terço médio uma forma ovalada e o terço cervical cônico triangular. Praticamente todos os dentes anteriores meio que se repetem esse mesmo padrão de corte transversal ali da região do canal. O número de raiz geralmente é uma raiz, né, raiz única, com formato também triangular, de base para vestibular, com achatamento mésio-distal. Primeiro premolar superior, a gente tem aí o tamanho máximo dele podendo chegar a 25,5 milímetros, tamanho médio de 21,5 milímetros e mínimo 17 milímetros. Se a gente fizer o corte transversal, certo? O canal ele vai se apresentar no terço apical com condutos em formato circular totalmente separados. O terço médio, condutos em formato circular separados por uma ponte de dentina. E o terço cervical a gente vai ter dois condutos de forma elíptica unidos por um pequeno istmo, como estamos vendo aqui. A direção da raiz vestibular vai ter principalmente ali uma curvatura mais papalatina, né, 36,2% de curvatura papalatina, acompanhada ali de uma raiz reta, 27,8%, e depois ali curvatura ou para vestibular ou para distal, que estão empatadas ali na porcentagem. Já a raiz palatina, ela pode ter ela pode ser principalmente reta, né, 44,4% ela pode ser reta, curvatura para vestibular 27,8% e as demais você está vendo aí a porcentagem. Já adianto que não precisa se preocupar tanto com esse tipo de detalhe, mas é mais para a gente ter uma visualização melhor de cada dente, né? Uma visualização um pouco mais detalhada. O número e forma articular. O primeiro pré-molar superior ele pode ter uma, duas ou três raízes. E aqui a gente tem, nessa ilustração, alguns formatos que ela pode adquirir. Ela pode ter ali uma bifurcação mais cervical, uma bifurcação mais no terço médio, uma bifurcação mais apical, com uma bifurcação lá no ápice. Mas também pode acontecer dela vir fusionada, as três ou duas raízes fusionadas, ou em vez de ser bifurcada, ela ser trifurcada, mas é somente 5%. A maioria é bifurcada e 72% está nesses quatro primeiros exemplos aqui da imagem. Agora falando do segundo premolar superior, o tamanho máximo que ele pode atingir é de 26 milímetros, o médio é de 21,6 milímetros e mínimo 17 milímetros. Se a gente fizer o corte transversal nessa raiz, a gente vai ver um canal que no terço apical
ele pode apresentar uma forma elíptica ou circular. No terço médio, uma forma elíptica também um pouco mais alongada, e no terço cervical, um conduto elíptico bem alongado de vestibular para palatina. Mas também pode acontecer de não ser esse modelo aqui, né, com um conduto só. Ele pode ter bifurcações lá dentro, no canal, por mais que tenha uma raiz só. O terço apical pode apresentar condutos em forma circulares, certo? Totalmente separados. No terço médio, condutos em forma circular separados por uma ponte de dentina, que é o que a gente está vendo aqui, se eu conseguir dar o zoom. E o terço cervical, dois condutos de forma elíptica unidos por um pequeno istmo. Com relação à direção da raiz, a maioria ali, 37,4%, vai ser reta, acompanhado de uma curvatura distal de 29,5% e depois uma curvatura vestibular de 15,7%. O número e o formato radicular, 99% dos segundos premolares superiores possuem uma raiz. Porém, eles podem apresentar, como a gente viu ali atrás, apresentar-se com uma, que é 54%, ou dois canais, que é 46%, que foi a imagem que a gente viu no slide anterior, devido a um achatamento proximal. Ou seja, essa raiz ela se achata tanto, né, nas proximais, que o conduto lá dentro, o canal lá dentro, acaba se dividindo. Agora falando do primeiro molar superior, o tamanho máximo que ele pode chegar é de 25,5 mm, o médio é de 21,3 mm e o mínimo de 18 mm. Se a gente fizermos o corte transversal, o terço apical vai ter uma forma elíptica ou circular, o terço médio vai ter uma forma elíptica alongada de vestibular para palatino e ovalar ou circular para disto vestibular e palatino. O terço apical, o mesovestibular vai ter uma forma de vírgula, né, para um canal e oitoide para os outros dois canais. O disto vestibular vai ter um formato meio ovalar ou circular e o palatino também vai ser meio ovalar ou circular. O primeiro molar superior, ele vai ter ali a direção de raiz, como são três raízes. A direção da raiz mesovestibular do primeiro molar superior, ela vai ter ali principalmente uma curvatura para distal, né? 78% vai ter uma curvatura para distal. A raiz disto vestibular vai ter principalmente ali uma curva, não vai ter curvatura no caso, né? Vai ser uma reta, 54% é reta. E a raiz palatina, 40% é reta e 55% tem uma curvatura radicular apical para vestibular. Os primeiros molares superiores possuem normalmente três raízes, porém a raiz mesovestibular pode apresentar-se com um ou dois canais, sendo com um canais 40%, né, de frequência e com dois canais 60%, devido a um achatamento proximal. A mesma coisa que acontece lá nos premolares superiores, a raiz achata nas regiões proximais e o conduto que está dentro da raiz acaba se subdividindo. Já o segundo molar superior, ele tem tamanho máximo de 27 mm, tamanho médio de 21,7 mm e tamanho mínimo de 17,5 mm. Se passarmos ali um corte transversal, a gente vai ter que o terço apical ele tem uma forma elíptica ou circular para todos os canais. O terço médio vai ter uma forma elíptica, alongada, de vestibular para palatino, ovalada, ou circular para disto vestibular e palatino. E o terço cervical, a mesma coisa lá do primeiro molar superior. O mesovestibular vai ter um formato de vírgula para um canal e oitoide para dois canais. Para desvestibular, ele pode ser ovalar ou circular e também para palatina. A direção da raiz, se for a raiz mesovestibular do segundo molar superior, ela pode ser 54% com a curvatura padistal e 22% reta. Se for a raiz disto vestibular, 54% vai ser reta e 17% vai ter uma curvatura mesial. E se for a raiz palatina, 63% vai ser reta e 37% vai ter uma curvatura para vestibular. Ele pode apresentar três raízes com três ou dois canais. Já o incisivo central inferior, ele pode ter um tamanho máximo ali de 27 mm e médio de 21 mm, mínimo de 17 mm. A direção da raiz principalmente vai ser reta, né? 65% vai ser reta. Se fizermos o corte transversal, a gente vai ver que esse canal no terço cervical, médio e apical é a mesma coisa, tem uma forma elipsóide com achatamento proximal. O número de raiz geralmente é único, com uma forma meio elipsóide com achatamento proximal, né? Assim como o nosso canal, podendo determinar a presença de dois canais, já porque tem esse achatamento ali proximal. O incisivo lateral inferior, ele pode alcançar até 29 mm, né, o tamanho máximo dele. O médio é de 22 mm e mínimo de 17 mm. Só a raiz, na maioria das vezes, 54% das vezes vai ser reta. A característica do canal no corte transversal é a mesma que a do incisivo central inferior. O terço cervical médio apical vai ter uma forma elipsóide com achatamento proximal. Ele também tem raiz única, podendo aparecer dois canais, né, vestibular e lingual, por causa desse achatamento proximal. O canino inferior, ele pode chegar a um tamanho de 32 mm, médio de 25 mm e mínimo de 19 mm. A direção da raiz, 68% das vezes vai ser reta, e o canal
nos cortes transversais. No terço cervical vai ter uma forma ovalada, com base voltada para vestibular e achatamento proximal. No terço médio, a gente vai ter uma forma ovalada com base vestibular e achatamento proximal, porém de menor calibre que o cervical. E no terço apical, um formato mais circular. 98% das vezes, ele tem raiz única. E forma radicular cônica, triangular e achatamento proximal, podendo, né, aparecer ali uma bifurcação no conduto radicular, ou seja, dentro da polpa. Até mesmo a raiz pode se bifurcar. O primeiro premolar inferior, ele tem um tamanho máximo de 26,5 milímetros, médio de 22 milímetros e mínimo de 17,5 milímetros. A direção da sua raiz principalmente vai ser reta, né, 48%, acompanhada ali da curvatura distal de 36%. Se fizermos o corte transversal, o terço cervical vai ter uma forma ovalada com base para vestibular. Pode também ter bifurcação no conduto ou até mesmo na raiz, por conta desse achatamento proximal. O terço médio vai ter uma forma ovalada, porém de menor calibre que a do terço cervical, e o terço apical vai ter um formato circular. O número e a forma radicular, 87% possui uma raiz, um canal e um forame, 11% possui uma raiz, dois canais, dois forames, ou duas raízes, dois canais e dois forames, e apenas 2% possuem três raízes, três canais e três forames. Então a gente tem muito mais primeiro premolar inferior com apenas uma raiz, um canal e um forame. O segundo premolar inferior vai ter um tamanho máximo de 27,5 milímetros, tamanho médio de 22 milímetros e mínimo de 17,5 milímetros. A direção da raiz, 40% reta, 40% curvatura distal. Qual é a característica do canal quando fizermos os cortes transversais? O terço cervical vai ter uma forma ovalada com base para vestibular. Também pode ter divisão por causa do achatamento proximal. O terço médio também vai ter essa forma ovalar, com menor calibre, né, comparado com o terço cervical. O terço apical vai ter um formato mais circular. Em relação ao número e formato radicular, é praticamente a mesma coisa do primeiro premolar inferior. O primeiro molar inferior ele vai ter um tamanho máximo de 27 milímetros, médio de 22 milímetros e mínimo de 19 milímetros. A característica do corte, característica do canal no corte transversal, no terço cervical, é os condutos com forma elíptica e achatamento proximal. No terço médio, os condutos têm uma forma discretamente elíptica, enquanto que no terço apical, os condutos já possuem ali um formato mais circular. A direção da raiz, na raiz mesial, né, do primeiro molar inferior, 84% das vezes vai ter uma curvatura para distal, enquanto 16% vai ser reta. Já a direção da raiz distal, 73,5% vai ser reta, acompanhada da curvatura distal com 18% e curvatura mesial com 8,5%. 60% dos primeiros molares inferiores possuem duas raízes e três condutos, porém a raiz distal pode apresentar um ou dois condutos. Se for com um conduto, são 60%, ou seja, tem mais possibilidade de apresentar um conduto, e se tiver dois condutos, 40%, devido ao achatamento proximal. A mesma coisa que acontece lá nos segundos pré-molares superiores que a gente já conversou. Já o segundo molar inferior ele tem um tamanho máximo de 26 milímetros, médio de 22,5 milímetros e mínimo de 19 milímetros. As características do canal quando fazemos o corte transversal é que o terço cervical vai ter ali condutos na forma elíptica, com achatamento proximal, o terço médio vai ter condutos com forma discretamente elíptica e o terço apical condutos em formato circular. Já a direção da raiz mesial do segundo molar inferior, ela vai ser 61% das vezes com a curvatura distal, acompanhada de 27% de raízes retas. Já na raiz distal, a gente vai ter 58% reta, acompanhada de 18% de curvatura distal e 14% de curvatura mesial. 60% dos segundos molares inferiores possuem duas raízes e três condutos, porém a raiz distal pode apresentar um ou dois condutos, assim como no primeiro molar inferior, devido a esse achatamento proximal. A gente pode também falar do C-shape, que é basicamente um formato que a raiz, que o conduto pode formar dentro da raiz do segundo molar inferior. Isso acontece devido à fusão desses condutos e só tem uma incidência de 5%. Bem, eu sei que é bastante informação, mas se você quiser resumir assim, o cerne, o essencial de tudo isso, vai estar nessa tabela aqui, né, que é o quanto de raízes e quanto de canais que o dente pode ter, certo? Então essa tabela aqui resume bem, vou estar deixando na descrição o PDF dela. Aqui eu coloquei, lembra que a gente conversou do tamanho máximo, tamanho médio e tamanho mínimo? Aqui eu coloquei o tamanho médio de que cada dente pode atingir, certo? Isso aqui também ajuda se você quiser decorar um pouco, tentar visualizar melhor como funciona aí o tamanho de cada dente. E também vou deixar no link da descrição uma tabela sobre anatomia dentária externa. A gente falou bastante sobre anatomia dentária interna, falando bastante sobre os canais, mas se você quiser também ver um pouco mais de detalhes da anatomia externa, né, questão de cúspides, quantas cúspides tem, os sulcos, vou deixar essa tabela aí no link da descrição. Valeu? Obrigado.